Se você nasceu sob o signo de Virgem, este vídeo vai revelar algo que talvez você já esteja sentindo, mas que ainda não conseguiu colocar em palavras. Virgem, existe um movimento acontecendo ao seu redor e dentro de você que tem a ver com prosperidade, mas não da forma como a maioria das pessoas entende essa palavra. A prosperidade que estou falando é algo vivo, algo que respira, algo que muda de forma como o vento muda de direção antes de uma grande chuva. E quando essa energia começa a mudar, ela envia sinais, sinais sutis que passam despercebidos por quem não está prestando atenção, mas que são absolutamente claros para quem tem olhos de ver. Virgem, você tem esses olhos. Você sempre teve. E agora, mais do que nunca, é hora de usá-los. Hoje nós vamos caminhar juntos por 12 momentos que revelam exatamente como reconhecer quando a energia da prosperidade começa a se transformar na sua vida. Preste atenção a cada palavra, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Momento 1. Você percebe que o dinheiro começa a despertar sentimentos diferentes dentro de você, e em vez de medo ou preocupação, surge uma espécie de curiosidade tranquila que nunca esteve ali antes. Virgem, durante muito tempo, a sua relação com o dinheiro foi marcada por uma vigilância constante, como se você precisasse estar sempre de olho, sempre contando, sempre garantindo que nada escapasse do seu controle. Essa necessidade de controlar cada centavo não veio do nada. Ela nasceu de experiências que ensinaram o seu coração que a segurança é algo frágil, que pode ser perdida a qualquer momento, que precisa ser protegida com unhas e dentes. E por causa disso, o dinheiro deixou de ser apenas dinheiro e se tornou um campo de batalha emocional, um lugar onde o medo encontrava terreno fértil para crescer. Mas agora, algo está mudando. Você percebe que quando pensa em dinheiro, o aperto no peito já não é tão forte. Onde antes havia ansiedade, agora existe algo mais parecido com uma brisa suave, uma curiosidade calma sobre o que pode vir, uma abertura que antes não existia. É como a terra depois de um longo inverno, quando os primeiros raios de sol começam a aquecer a superfície. O gelo não derrete de uma vez, ele vai cedendo aos poucos, gota a gota, revelando o solo fértil que estava escondido embaixo. A sua relação com a prosperidade está passando por esse mesmo degelo. Você está começando a perceber que dinheiro não é inimigo, não é algo que precisa ser temido ou controlado com desespero, mas algo que pode fluir com mais naturalidade quando você muda a forma como se relaciona com ele. Essa curiosidade tranquila que está nascendo é um dos primeiros sinais de que a energia da prosperidade está se reorganizando na sua vida. Não é que os problemas financeiros desapareçam da noite para o dia, não é isso. É que a forma como você olha para eles começa a mudar, e quando o olhar muda, as soluções aparecem em lugares onde antes você só enxergava paredes. Virgem, permita-se sentir essa mudança sem julgamento. Permita-se olhar para o dinheiro com olhos novos, com a mesma atenção delicada que você teria ao observar uma planta que está começando a brotar. Não force nada, apenas observe, porque esse é o primeiro passo de uma transformação que vai muito além do que você imagina neste momento. Momento 2. Você começa a notar que pequenas oportunidades surgem em lugares inesperados, e pela primeira vez, você não as ignora por achar que são insignificantes demais. Virgem, a prosperidade nem sempre chega como uma avalanche, na maioria das vezes, ela chega como uma semente. Pequena, discreta, quase invisível. E o problema é que durante muito tempo, você esteve tão focado em esperar o grande momento, a grande mudança, a grande virada, que deixou passar dezenas de sementes que caíram ao seu lado sem que você percebesse. Uma conversa casual que poderia ter aberto uma porta. Um convite que parecia simples demais para ser importante. Uma ideia que passou pela sua mente como um pássaro em voo, bonita, mas rápida demais para ser capturada. Mas agora, a sua percepção está mais afinada. Você está começando a prestar atenção nessas pequenas coisas com um respeito que antes não existia. É como se os seus olhos internos tivessem ganhado uma nova lente, uma lente que enxerga valor onde antes só via banalidade. Essa mudança é profundamente significativa, porque revela que o seu discernimento sobre prosperidade está amadurecendo. Você está saindo da mentalidade de que só vale a pena prestar atenção no que é grande, no que é óbvio, no que grita por atenção. E está entrando em uma mentalidade muito mais sábia, a de que as maiores árvores da floresta começaram como sementes tão pequenas que caberiam na palma da mão de uma criança. Virgem, quando você começa a honrar o que é pequeno, o universo entende que pode confiar coisas maiores a você. É uma espécie de teste silencioso que a vida faz. Ela oferece o pouco para ver como você cuida, e quando percebe que você trata o pouco com gratidão e respeito, ela sabe que é seguro entregar o muito. Preste atenção nessas oportunidades que parecem insignificantes. Aquela pessoa que mencionou algo de passagem. Aquele pensamento que voltou pela terceira vez.
Aquele impulso de fazer algo diferente que surgiu do nada. Nada disso é acaso. Tudo isso é a prosperidade batendo na sua porta disfarçada de cotidiano. E agora que você aprendeu a reconhecer o disfarce, a porta está prestes a se abrir de uma forma que vai surpreender até você. Momento 3. Você sente uma vontade crescente de reorganizar a sua vida financeira, não por desespero, mas por uma clareza interior que está pedindo ordem e propósito. Virgem, essa vontade de organizar é diferente de tudo o que você já sentiu antes. Não é aquela organização que nasce do medo de ficar sem nada, não é aquela contagem obsessiva que vinha acompanhada de ansiedade. É algo mais limpo, mais leve, como a vontade que um jardineiro sente de arrumar o canteiro antes da primavera, não porque algo esteja errado, mas porque ele sabe que algo bonito está a caminho e quer preparar o terreno para receber. Essa clareza interior que está te movendo é um dos sinais mais poderosos de que a energia da prosperidade está em transição na sua vida. Quando a prosperidade começa a mudar de frequência, uma das primeiras coisas que acontece é que você sente um chamado para colocar a casa em ordem, literalmente e figurativamente. Você olha para as suas finanças e, em vez de sentir aquele nó na garganta, sente vontade de entender, de organizar, de criar uma estrutura que faça sentido. É como se a neblina que cobria esse assunto estivesse finalmente se dissipando, e pela primeira vez em muito tempo, você consegue ver o terreno com clareza. Virgem, essa vontade de reorganizar é o seu instinto mais profundo preparando você para o que vem a seguir. É a natureza dentro de você fazendo o que toda a natureza faz antes de um período de abundância: limpar, organizar, criar espaço. Pense em como a chuva lava a terra antes da floração, como o vento limpa o céu antes do amanhecer mais bonito, como o rio arrasta os galhos secos para abrir caminho para a água limpa que vem das montanhas. Tudo na natureza se prepara antes de receber, e você está fazendo exatamente isso. Não ignore essa vontade. Não adie para amanhã o que a sua intuição está pedindo hoje. Se algo dentro de você diz que é hora de olhar para os seus números com honestidade, de simplificar gastos que não fazem sentido, de criar uma base mais sólida para o que está por vir, escute. Essa voz não está falando à toa. Ela está te guiando para o lugar exato onde a prosperidade precisa te encontrar, e esse lugar é a ordem. Não a ordem rígida, não a ordem perfeita, mas a ordem possível, aquela que você consegue manter com consistência e que abre espaço para que coisas boas tenham onde pousar na sua vida. Momento 4. Você percebe que certas crenças sobre dinheiro que carregou a vida inteira começam a parecer estranhas, como roupas que encolheram e já não servem mais. Virgem, todos nós crescemos ouvindo frases sobre dinheiro que foram plantadas tão fundo na nossa mente que se tornaram parte de quem somos. Frases que ouvimos na infância, que foram repetidas tantas vezes que pararam de ser opinião e se tornaram verdade absoluta. E por décadas, você viveu de acordo com essas verdades sem nunca questioná-las, porque elas pareciam tão naturais quanto respirar. Mas agora, algo está acontecendo. Essas frases que antes soavam como sabedoria começam a parecer limitadas, como se pertencessem a uma versão sua que já não existe mais. É como aquela roupa que você guardou no armário durante anos porque sempre serviu, e de repente, quando tenta vestir, percebe que aperta nos ombros, puxa nos braços, não permite mais os seus movimentos. Não é que a roupa tenha mudado, é que você cresceu. E essa é a questão fundamental. Virgem, você cresceu. A sua consciência expandiu. O seu entendimento sobre a vida se aprofundou. E agora, as crenças antigas sobre prosperidade simplesmente não cabem mais em quem você está se tornando. Essa percepção pode ser um pouco desconfortável no início, porque questionar o que sempre acreditamos é como tirar os sapatos e caminhar descalço em um terreno desconhecido. Os primeiros passos podem ser estranhos, até doloridos, mas aos poucos, os pés se adaptam, e você descobre que sente mais o chão, mais a textura da terra, mais a vida pulsando sob cada passo. Virgem, cada crença limitante que você identifica e questiona é uma camada que cai, revelando uma versão mais livre, mais aberta, mais preparada para receber o que a vida quer entregar. Não tenha medo de olhar para essas crenças com honestidade. Não tenha medo de admitir que algo em que você acreditou durante toda a vida pode não ser verdade. Isso não é fraqueza, é uma das formas mais corajosas de inteligência. É o discernimento funcionando no seu nível mais alto, separando o que é genuíno do que foi apenas herdado, separando o que é seu do que foi colocado em você sem a sua permissão. E à medida que essas crenças velhas vão caindo, como folhas secas de uma árvore na mudança de estação, você vai perceber que embaixo dela sempre existiu um solo fértil, pronto para receber novas sementes, novas ideias, novas possibilidades. A prosperidade que está chegando precisa desse solo limpo para germinar, e você está fazendo a sua parte ao permitir que o velho vá embora para que o novo tenha onde nascer.
Momento 5. Você começa a sentir gratidão por coisas que antes passavam despercebidas, e essa gratidão vem acompanhada de uma sensação de riqueza que não tem nada a ver com números em uma conta bancária. Virgem, a gratidão de que estou falando não é aquela gratidão forçada. Aquela que as pessoas repetem como um mantra sem realmente sentir. É algo diferente, algo que nasce do fundo do peito como água quente subindo de uma nascente. Você acorda de manhã e em vez de já começar a listar os problemas do dia, percebe o silêncio do quarto, a luz que entra pela janela, o simples fato de estar ali, vivo, presente, respirando. E algo dentro de você se move, algo que reconhece que isso, por mais simples que pareça, é extraordinário. Essa mudança na percepção é um sinal inequívoco de que a energia da prosperidade está se reorganizando ao seu redor. Porque a verdadeira prosperidade não começa com mais dinheiro, ela começa com mais consciência. Começa quando você percebe que já tem muito mais do que imaginava, que a riqueza não está apenas no que você pode comprar, mas no que você pode sentir, no que você pode compartilhar, no que você pode ser. Virgem, quando a gratidão verdadeira desperta, ela funciona como uma chuva gentil sobre um jardim que estava esperando para florescer. Cada gota é um reconhecimento, cada gota é um agradecimento, e o jardim responde a essa chuva com vida, com cor, com abundância. É assim que funciona a relação entre gratidão e prosperidade, uma alimenta a outra em um ciclo que se fortalece a cada dia. Você percebe essa mudança nos detalhes. Na forma como olha para uma refeição simples e sente satisfação genuína. Na forma como ouve uma música antiga e sente o coração se encher de algo que não tem nome, mas que é profundamente bom. Na forma como um abraço de alguém querido parece mais valioso do que qualquer quantia. Essa sensação de riqueza interior é a base sobre a qual toda prosperidade material se constrói. Sem ela, o dinheiro vem e vai sem deixar rastro. Sem ela, as conquistas se tornam vazias antes mesmo de serem celebradas. Mas com ela, tudo ganha outro peso, outro sabor, outro significado. Virgem, não subestime o poder dessa gratidão que está nascendo em você. Ela não é apenas um sentimento bonito, é uma força magnética que atrai para a sua vida exatamente aquilo que vibra na mesma frequência. E quanto mais você pratica essa gratidão, mais a frequência se eleva, e mais a prosperidade encontra o caminho até você. É como acender uma fogueira no meio da escuridão. A luz atrai tudo o que estava perdido no escuro, e de repente, você percebe que nunca esteve sozinho, que o universo sempre esteve ao seu lado, esperando que você acendesse essa chama. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Momento 6. Você nota que a inveja ou a comparação com os outros começa a perder força, e no lugar desse sentimento surge uma confiança serena de que o seu momento está chegando. Virgem, a comparação foi durante muito tempo uma companheira silenciosa que caminhava ao seu lado sem ser convidada. Você via alguém prosperando e mesmo sem querer, um pensamento surgia. Por que essa pessoa e não eu? O que ela fez de diferente? Será que eu estou fazendo algo errado? Esses pensamentos nunca vinham com maldade, vinham com dor. Com a dor de quem trabalha duro, de quem se esforça, de quem dá o melhor de si todos os dias e ainda assim sente que os resultados demoram a chegar. Mas agora, Virgem, algo profundo está mudando dentro de você. Quando você vê alguém prosperando, em vez daquele aperto no coração, surge algo diferente, uma espécie de alegria misturada com esperança. Como se a prosperidade do outro fosse uma confirmação de que a prosperidade também existe para você, de que o caminho funciona, de que é possível. Essa mudança é como a transformação que acontece na floresta quando a estação muda. As árvores não competem umas com as outras para ver qual floresce primeiro, cada uma tem o seu ritmo, cada uma respeita o seu momento, e quando uma floresce, isso não tira nada das outras, pelo contrário, os insetos que polinizam uma acabam visitando todas. A prosperidade funciona da mesma forma, ela não é um bolo que diminui quando alguém pega um pedaço, ela é uma nascente que alimenta vários rios ao mesmo tempo. E o seu rio, Virgem, está se enchendo neste exato momento. Essa confiança serena que está ocupando o espaço onde antes morava a comparação é um dos sinais mais claros de que a sua energia financeira e material está se elevando. Porque quando você para de olhar para o lado e começa a olhar para dentro, quando para de medir o seu progresso pelo sucesso dos outros e começa a medir pelo seu próprio crescimento, toda a energia que era gasta com inveja e frustração fica disponível para ser investida na sua própria construção. E essa energia é enorme. Virgem,
Você nem imagina o quanto de força estava sendo desperdiçada em comparações que nunca fizeram sentido. Agora, toda essa força está livre. Livre para criar. Livre para construir. Livre para atrair o que é genuinamente seu. Permita-se celebrar o sucesso dos outros sem sentir que isso diminui o seu. Permita-se confiar que o universo tem planos específicos para você, planos que não dependem do que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. O seu caminho é único, e a prosperidade que está se movendo em direção a você é única também. Momento 7. Você começa a tomar decisões financeiras com mais calma e menos impulso, e percebe que essa paciência está trazendo resultados que a pressa nunca trouxe. Virgem, você sempre foi cuidadoso com decisões. Essa é uma das suas qualidades mais bonitas, a capacidade de analisar, de pesar os prós e os contras, de pensar antes de agir. Mas honestamente, houve momentos em que mesmo você, com toda essa capacidade analítica, tomou decisões financeiras no calor do momento. Momentos em que o medo falou mais alto do que a razão. Momentos em que a pressão de alguém te empurrou para uma escolha que a sua intuição dizia para evitar. Momentos em que a ansiedade de resolver logo uma situação te levou a aceitar condições que não eram as melhores. Mas agora, a qualidade das suas decisões está mudando. Não porque você se tornou uma pessoa diferente, mas porque a energia ao redor da prosperidade está permitindo que a sua natureza mais sábia finalmente assuma o comando. É como um rio que durante uma tempestade fica turvo e agitado, a água bate nas pedras, carrega lama, perde a sua transparência. Mas quando a tempestade passa, a água vai se acalmando, a lama vai assentando, e aos poucos, a clareza volta. Você consegue ver o fundo novamente. Consegue ver as pedras, os peixes, o caminho por onde a água flui. Virgem, a tempestade emocional que turvou as suas decisões financeiras por tanto tempo está passando. E no lugar dela, está ficando uma calma que permite ver com uma nitidez que antes era impossível. Essa paciência que está nascendo não é inércia, não é medo de agir, é sabedoria em ação. É saber que nem toda oportunidade merece pressa, que nem toda oferta merece um sim imediato, que às vezes o melhor negócio é aquele que você faz ao dizer não para o negócio errado. Você está aprendendo que o tempo é um aliado, não um inimigo. Que esperar não é perder, é amadurecer a decisão para que ela nasça no momento certo, com a força certa, com a direção certa. Pense no agricultor que sabe exatamente quando colher o fruto. Se colher cedo demais, o fruto estará verde e amargo. Se esperar demais, pode passar do ponto. Mas quando colhe no momento exato, o sabor é perfeito. As suas decisões financeiras estão começando a ter esse sabor de perfeição temporal, porque você está deixando de correr contra o relógio e começando a fluir com ele. E os resultados disso vão se acumulando como gotas que formam um rio, pequenos no início, quase imperceptíveis, mas constantes, consistentes, e com o tempo, poderosos o suficiente para transformar a paisagem inteira da sua vida. Momento 8. Você percebe que a generosidade começa a fluir de forma mais natural, e em vez de se sentir diminuído ao dar, você se sente expandido. Virgem, durante muito tempo, a generosidade e a prosperidade pareciam estar em lados opostos. Dar significava ter menos. Compartilhar significava diminuir o que era seu. E por isso, mesmo quando seu coração queria ser generoso, a sua mente calculava, mídia, protegia. Não por mesquinharia, mas por sobrevivência. Você aprendeu que os recursos são limitados e que precisa protegê-los para garantir o amanhã. Mas agora, Virgem, uma nova compreensão está se instalando no lugar mais profundo do seu ser. Você está começando a perceber que a generosidade não é o oposto da prosperidade, é o combustível dela. É como a nascente que alimenta o rio, quanto mais água ela libera, mais água brota do fundo da terra. Se ela tentasse reter a água por medo de secar, a pressão interna sufocaria. Mas ao deixar fluir, ela se renova constantemente, fresca, limpa, viva. A sua energia com a prosperidade está funcionando dessa mesma forma. Quando você compartilha algo com alguém, não apenas dinheiro, mas o seu tempo, a sua atenção, o seu conhecimento, o seu cuidado, algo dentro de você se expande em vez de se contrair. Você sente uma riqueza que não pode ser medida, uma sensação de que a vida é abundante o suficiente para todos, incluindo você. Essa é uma das maiores transformações que a energia da prosperidade pode provocar, a mudança da mentalidade de escassez para a mentalidade de suficiência. Não é pensar que o dinheiro cresce em árvores, é entender que a vida tem uma inteligência própria que recompensa a generosidade de formas que a lógica comum não consegue explicar. Virgem, quando você dá com o coração aberto, sem esperar retorno, sem calcular, sem medo, o universo registra isso.
Não como uma transação, mas como uma frequência. E essa frequência atrai de volta para sua vida coisas que estão na mesma vibração: generosidade, cuidado, abundância. Não estou dizendo para dar o que você não tem. Não estou dizendo para se sacrificar. Estou dizendo que quando a generosidade flui de forma natural, sem forçar, sem doer, é porque a sua relação com a prosperidade está se curando. É porque você está começando a confiar que o rio da vida vai continuar te abastecendo, que dar não é perder, que compartilhar não é diminuir. E essa confiança, Virgem, é o terreno mais fértil onde a verdadeira prosperidade pode crescer. Permita-se ser generoso sem culpa. Permita-se dar sem medo. Porque cada ato de generosidade genuína é como plantar uma semente que vai florescer no momento exato em que você mais precisar dela. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Momento 9. Você sente que o trabalho que você faz começa a ganhar um novo significado, e que a conexão entre esforço e recompensa está se reconstruindo de uma forma mais saudável. Virgem, o trabalho sempre foi uma parte central da sua identidade. Você é daquelas pessoas que não sabem ficar paradas, que encontram satisfação em fazer bem feito, que se orgulham da qualidade do que produzem. Mas ao longo dos anos, essa relação com o trabalho foi se desgastando. Você começou a sentir que o esforço nem sempre era reconhecido, que trabalhava mais do que recebia, que a balança entre o que você dava e o que recebia de volta estava desequilibrada. E isso foi criando dentro de você um cansaço que vai além do corpo, um cansaço da alma, aquele tipo de exaustão que nenhuma noite de sono consegue curar. Mas agora, algo está se movendo. Você olha para o que faz e começa a ver nuances que antes estavam escondidas pela frustração. Começa a perceber que o valor do seu trabalho não está apenas no que os outros pagam por ele, mas no que ele significa para você. É como o artesão que trabalha com as mãos, ele pode vender as suas peças por qualquer preço, mas o verdadeiro valor não está na etiqueta, está no amor que foi colocado em cada detalhe. Virgem, a energia da prosperidade está te convidando a reconstruir a sua relação com o trabalho a partir dessa compreensão mais profunda. Não para aceitar ser mal recompensado, pelo contrário, mas para entender que quando você reconhece o valor do que faz, os outros também reconhecem. Quando você para de duvidar da qualidade do seu esforço, o mundo para de tratá-lo como algo sem importância. É uma espécie de espelho, a vida reflete de volta aquilo que você projeta sobre ela. Se você olha para o seu trabalho com desprezo, a vida trata o seu trabalho com desprezo. Mas se você olha com respeito, com orgulho, com a certeza de que o que você faz tem valor, a vida responde na mesma moeda. Essa reconstrução não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual, como a raiz de uma árvore que vai se fortalecendo debaixo da terra antes de sustentar o tronco que todos veem. Mas cada dia em que você escolhe ver o seu esforço como valioso, cada dia em que você se recusa a minimizar o que faz, é um dia em que essa raiz cresce mais fundo, mais forte, mais firme. E quando ela estiver pronta, Virgem, o tronco que vai se erguer será tão sólido que nenhum vento vai conseguir derrubá-lo. A recompensa está vindo. Não como uma esmola do universo, mas como uma consequência natural de quem você é e do que você oferece ao mundo. Momento 10. Você percebe que está mais aberto a receber ajuda, e que aceitar o apoio dos outros não é sinal de fraqueza mas de inteligência. Virgem, se tem algo que sempre foi difícil para você, é pedir ajuda. Ou melhor, aceitar ajuda. Porque você foi condicionado a acreditar que o verdadeiro valor de uma pessoa está na sua capacidade de resolver tudo sozinha. Que precisar dos outros é uma falha. Que depender de alguém é perder a sua independência. E por causa dessas crenças, você carregou pesos que não precisava carregar, enfrentou batalhas que não precisava enfrentar sozinho, passou por noites difíceis quando uma simples conversa com alguém poderia ter aliviado a dor. Mas agora, Virgem, a energia da prosperidade está amolecendo essa resistência que existe dentro de você. Está mostrando que a verdadeira força não está em fazer tudo sozinho, está em saber quando e como incluir os outros na sua jornada. Pense na natureza, nenhuma árvore cresce sozinha. Ela precisa do sol para a energia, da chuva para a água, da terra para os nutrientes, dos insetos para a polinização, até do vento para espalhar as suas sementes. A árvore mais majestosa da floresta é também a mais conectada, a que tem raízes entrelaçadas com outras árvores, a que participa de uma rede invisível de troca e apoio mútuo. Você está começando a entender que a sua prosperidade funciona da mesma forma.
Que as melhores oportunidades muitas vezes chegam através de outras pessoas. Que os melhores conselhos vêm de quem já caminhou por onde você está caminhando. Que a mão estendida de alguém não é uma ameaça à sua independência, é uma ponte para onde você quer chegar. Essa abertura para receber ajuda é um sinal de que a sua relação com a abundância está amadurecendo. Porque a abundância não é apenas ter. É também saber receber. E receber. Virgem, é uma arte que exige coragem. Coragem de se mostrar vulnerável. Coragem de admitir que não sabe tudo. Coragem de confiar que as pessoas ao seu redor podem ter boas intenções, que nem todo mundo quer algo em troca, que existem mãos que se estendem simplesmente porque querem ajudar. Permita-se receber. Permita-se ser apoiado. Permita-se fazer parte dessa rede de troca que a vida oferece a todos nós. Porque quando você se fecha para receber, você também se fecha para a prosperidade, e a prosperidade que está batendo na sua porta agora precisa que você a abra com as duas mãos. Momento 11. Você começa a planejar o futuro com esperança em vez de medo. E os seus planos refletem não apenas segurança mas também alegria e propósito. Virgem, planejar sempre fez parte da sua natureza. Você é aquela pessoa que pensa 3 passos à frente, que tem lista para tudo, que gosta de saber o que vem a seguir. Mas durante muito tempo, os seus planos eram construídos sobre uma base de medo. Medo de não ter o suficiente. Medo de algo dar errado. Medo de ser pego desprevenido. Os seus planos eram mais sobre evitar o pior do que sobre construir o melhor. Eram escudos, não pontes. Mas agora, Virgem, a forma como você olha para o futuro está se transformando. E essa transformação é tão sutil quanto poderosa. Você ainda planeja, ainda organiza, ainda pensa à frente. Mas a energia por trás dos planos mudou. Onde antes havia medo, agora existe esperança. Onde antes havia cálculos de sobrevivência, agora existem visões de possibilidade. É como a diferença entre construir um muro para se proteger de uma tempestade e construir uma varanda para apreciar o pôr do sol. Os dois exigem esforço, os dois exigem planejamento, mas a intenção por trás de cada um é completamente diferente. Você está começando a fazer planos que incluem alegria. Planos que não são apenas sobre pagar contas e cobrir despesas, mas sobre viver experiências que alimentam a alma. Planos que incluem momentos de prazer, de descanso, de celebração. Isso pode parecer simples para algumas pessoas, mas para você, Virgem, que passou tanto tempo planejando apenas o necessário, incluir o desejável é uma revolução silenciosa. É um sinal de que algo profundo mudou na sua relação com a prosperidade. Porque quando você planeja com esperança, quando inclui alegria nos seus planos, você está dizendo ao universo que acredita que merece mais do que apenas sobreviver. Está dizendo que está pronto para viver de verdade. É como a terra na primavera que não se prepara apenas para suportar mais uma estação, mas que se abre com entusiasmo para receber as flores, as cores, a vida que está por vir. Os seus planos para o futuro estão ganhando essa qualidade primaveril, essa energia de quem não está apenas se preparando para resistir, mas se preparando para florescer. Virgem, continue planejando. Continue organizando. Continue pensando à frente. Mas permita que os seus planos tenham espaço para sonhos. Permita que as suas listas incluam itens que façam o seu coração sorrir. Permita que o futuro que você está construindo tenha lugar não apenas para a segurança, mas para a felicidade. Porque a prosperidade verdadeira não é apenas a ausência de problemas financeiros, é a presença de uma vida que vale a pena ser vivida. Momento 12. Você sente no fundo do seu ser que algo grande está se preparando para acontecer. E mesmo sem provas concretas, a certeza é tão forte que parece vir de um lugar que está além da lógica. Virgem, esse sentimento que está crescendo dentro de você não é fantasia, não é ilusão, não é o desejo desesperado de que as coisas melhorem. É algo diferente. É mais parecido com o que a Terra sente antes da chuva chegar, aquele momento em que o ar muda, a temperatura cai levemente, os pássaros ficam em silêncio, e tudo na natureza sabe que a água está vindo, mesmo que o céu ainda pareça seco. Você está nesse momento. Virgem. O seu corpo sabe. O seu coração sabe. Aquela parte de você que é mais antiga do que a sua mente, mais sábia do que os seus pensamentos, mais conectada com os ritmos invisíveis da vida, essa parte sabe que a chuva da prosperidade está se formando acima de você. E o fato de que você sente isso com tanta clareza, sem precisar de provas, sem precisar de confirmação externa, é talvez o sinal mais poderoso de todos os que falamos hoje. Porque significa que a sua conexão com a energia da abundância está tão forte que transcende o racional virgem. A lógica é uma ferramenta maravilhosa, e você sabe usá-la como poucos.
Mas existem coisas na vida que a lógica não alcança, verdades que só podem ser sentidas, caminhos que só podem ser percorridos com o coração na frente da mente. E a prosperidade que está se movendo em direção a você pertence a essa categoria. Ela não vai chegar porque você fez todos os cálculos certos, embora os cálculos ajudem. Ela não vai chegar porque você seguiu todas as regras, embora as regras tenham o seu valor. Ela vai chegar porque algo dentro de você finalmente se alinhou com a frequência da abundância, porque a sua energia mudou, porque o seu olhar mudou, porque a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho, com o valor, com a generosidade, com a gratidão, tudo isso mudou. E quando tantas coisas mudam por dentro, o exterior não tem escolha senão responder. É uma lei da natureza tão certa quanto o nascer do sol. Virgem, confie nesse sentimento que está no fundo do seu ser. Ele não está mentindo para você. Ele está te preparando para algo que a sua mente ainda não consegue processar, mas que o seu coração já celebra em silêncio. Algo grande está vindo. Algo que vai recompensar cada noite difícil, cada momento de dúvida, cada vez que você quis desistir mas escolheu continuar. A prosperidade que está se formando para você não é apenas financeira, é integral, é completa, é o tipo de abundância que enche a vida de significado em todas as áreas. Mantenha os olhos abertos, mantenha o coração receptivo, mantenha a fé inabalável de que o melhor está guardado para quem tem a coragem de acreditar antes de ver. E você, Virgem, tem essa coragem de sobra. Virgem, se você chegou até aqui, se cada momento que compartilhamos hoje tocou alguma parte de você que estava precisando ser tocada, então saiba que nada disso foi por acaso. Você não encontrou este vídeo por sorte, você encontrou porque estava pronto para ouvir o que precisava ser dito. A energia da prosperidade está mudando na sua vida, e agora você sabe como reconhecer esses sinais. Sabe que a mudança começa na forma como você sente, na forma como você pensa, na forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Cada um dos 12 momentos que percorremos juntos é um convite para você prestar mais atenção, para você confiar mais no processo, para você se permitir acreditar que o melhor está a caminho. Virgem, a natureza nunca tem pressa, e ainda assim, tudo floresce no momento exato. A sua primavera está chegando. Cada semente que a vida plantou dentro de você durante os anos difíceis está prestes a brotar, e o que vai nascer dessas sementes vai surpreender até mesmo você, que sempre teve dificuldade em acreditar que merecia coisas boas. Você merece. Sempre mereceu. A diferença é que agora, finalmente, a energia ao seu redor está se alinhando com essa verdade. Cuide de si com a mesma dedicação com que sempre cuidou dos outros. Proteja a sua paz como protege a paz de quem ama. Acredite no seu caminho com a mesma fé com que acredita no caminho das pessoas que admira. Porque você, Virgem, é uma força silenciosa que transforma tudo ao redor, e essa força está mais viva agora do que em qualquer outro momento da sua jornada. O universo está se reorganizando a seu favor, e tudo o que você precisa fazer é continuar caminhando, um passo de cada vez, com o coração aberto e os olhos voltados para a luz que já brilha no horizonte. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.